Isso só corrobora mais ainda que a República brasileira como modelo não deu certo. Porque quem governa aqui? Oligarcas. Em torno de seus próprios interesses. Esse problema aqui do Banco Master, grande Banco Master. E 129 milhões de casos. E eu vou ser sincero aqui. Eu também, eu tenho dúvidas em relação a esse caso. Sinceramente, é uma briga de banqueiro. Vou tentar explicar aqui de uma forma mais didática possível e mais tranquila para a gente tentar entender isso. Que essa treta começou no mercado financeiro. O que fazia o tal Daniel Porcaro, que é o presidente do Banco Master? Ele começou a expandir o capital do banco e começou a incomodar os grandes bancos do Brasil, que são Itaú, né? O BTG até fazia parceria antes, mas começou a ficar incomodado. E qual é o capital e qual é o fator que fez esse Banco Master incomodar tanto o Itaú? Foi uma coisa chamada RPPS, Regime de Prestação Previdenciária Social. O que é isso? É servidor, acho que é social. É quando você tem... É social. Você tem o regime previdenciário dos servidores públicos em várias prefeituras entrando no seu banco. Isso é uma coisa que todo banco quer, porque o servidor público tem estabilidade. Então, quando você tem uma contribuição previdenciária de um servidor público no seu banco, é certeza que virá, porque você tem estabilidade, você tem dinheiro, é baixo o risco quase zero. Movimentação bancária contínua. E esse banqueiro, Daniel Porcaro, ele começou a adentrar por esse mercado e isso incomodou muito o Itaú, começou a incomodar o Itaú, né? Só que aí, sabe, banqueiro é banqueiro, né, meu amigo? Não joga a perder. E aí, o Itaú, que é dono da Rede Globo, da Folha, né? E começou a surgir, coincidentemente ou não, investigações, né, sobre fraudes do Banco Master. E que cai para nós, muito claros, que estão relacionados aos CDDs. O que são os CDDs? É quando você empresta dinheiro para o banco e esse banco ele devolve o teu dinheiro com juros. Só que o CDD do Banco Master estava devolvendo com juros altíssimos, ou seja, prometendo coisas impossíveis de se cumprir. E o que aconteceu foi que um monte de pessoa foi lesada com isso. Porque o banco passa a ser pressionado, ele não consegue devolver, sabe, ao juro que ele prometeu, e aí você cria um rombo, e esse rombo, né, faz com que as pessoas sejam lesadas. Então, até aí tudo bem. Então, isso foi o que foi denunciado na imprensa. Só que também, junto a isso, na questão financeira, existe, e no Brasil tudo se mistura, uma questão política por trás. Qual é a questão política? Bom, o Banco Master, né? Aliás, só um adendo. Quando o Banco Master... O que foi que você está... Não, então, questão política. Quando o Banco Master, né, tenta, né, quando ele percebe que há esse movimento no mercado financeiro, sabe, como é que eu vou dizer? O André Esteves, né, dizem que é ele que é a fonte da Malu Gaspar, a gente não sabe, né? Mas ele, inclusive, é uma confusão danada, né? Agora parece que o Banco Master deu dinheiro para influenciador para falar mal do Banco Central, enfim. Mas quando acontece a questão da questão das denúncias, enfim, o Daniel Porcaro vendeu, né, ativos que o BTG queria comprar. Isso irritou mais ainda o BTG, porque o BTG, a especialidade dele é comprar ativos falidos, né, e valorizar esses ativos. E aí, cara, diante de toda essa fraude, o Banco Central decidiu liquidar o Banco Master. E aí que vem a questão, por que decidiu? Né? Porque havia fraude, foi uma decisão técnica. O Banco Master diz que não.
A defesa diz o seguinte, olha, o correto seria punir a pessoa, a diretoria, e como o banco apresentou contrapartidas, isso está dentro da lei de desvios orçamentários, para você liquidar um banco, o banco não tem que ter, é a última das opções, sabe? É isso que a defesa do Banco Master alega, o banco tem que não ter apresentado uma contrapartida. E o banco alega que apresentou, que foi a venda dos ativos, né, dele para o BRB ou parece que um grupo do Emirados Árabes, o grupo Victory. Essa é a defesa do Banco Master. Deveria ter punido a pessoa e não liquidado o banco. O banco alega que nunca as pessoas que foram lesadas vão conseguir rever esse dinheiro porque o banco foi liquidado. Defesa. Então, assim, quando você acaba com o banco, você acaba também ferrando as pessoas. E tem gente honesta nisso, sabe? É isso que a defesa do banco diz. Por outro lado, a decisão é técnica, sabe? A decisão foi técnica e foi hiper radical, sabe? Mas foi técnica, sabe? Foi sob pressão lá dos banqueiros, mas foi técnica. O que está acontecendo agora é um movimento político para rever a liquidação. A gente nem sabe se vai rever ou não. Esse movimento é encabeçado por uma ala do Centrão, sabe? E essa ala do Centrão é dividida com o Lula. O Gabriel sumiu, voltou, com o Lula. E aí, o que o presidente Lula faz? Por que isso envolve a geopolítica? Bom, essa ala do Centrão queria um candidato a presidente, essa turma do Daniel Vorcar. Qual era esse candidato? Falaram em Ratinho Júnior, falaram até em Tarcísio, falaram em outros. Mas o presidente Lula não quer sair do poder, evidentemente. Então, ele buscou o André Esteves, que também é ligado ao JBS, e outra coisa também, a família Moreira Salles do Itaú é pioneira em minerais raros no Brasil, explora minerais raros. E quando está tendo aquela Magnitsky, a tal Magnitsky, nós não sabemos se vai voltar ou não, isso é bem previsível, está no meio dessa negociação, o Lula bota justamente o Joesley de Batista para negociar a Magnitsky. Mas o Lula não está contra ali o Alexandre, o ministro Alexandre, nessa história toda, dessa confusão toda, nessa teia toda, porque são de grupos políticos diferentes. Só que isso foi um pedido e isso saiu, pelo menos pelo que eu estava lendo acho que no Cláudio Dantas, ele disse que isso foi um pedido pessoal do Itaú, porque a Magnitsky, caso nessa para frente, poderia ferrar o Itaú. A gente já explicou aqui, tem um vídeo muito bom sobre o efeito da Magnitsky. É um efeito dominó. Se você aplica e continua aplicando a Magnitsky, o próprio Itaú seria ruim. Então era de interesse de todos os banqueiros, sabe, que acabasse com a Magnitsky. E aí a gente não sabe o que foi merecido. Mas eu acho que o ministro Alexandre agradeceu o Lula muito cedo, sabe? Porque tudo indica que o Lula, nessa conversa com o Trump, pode ter prometido resolver essa questão internamente. E acabou sendo útil para ele, porque a ala do Centrão, que estava o ministro Alexandre, né, junto do Temer, junto do Kassab e tudo mais, sabe? É uma ala que não queria o Lula presidente. Então, olha que confusão danada. Isso começou no mercado financeiro e foi para o campo político. Eu vi a defesa do Banco Master, eu vejo a defesa do Itaú, e eu não tenho lado nessa história. Eu quero que a coisa seja transparente. Eu não tenho lado, sabe? Agora, o silêncio do Daniel Vorcar tá valendo, tá alto, hein? Porque esse cara é um cara que pode falar muita coisa aí, e dizem até que respingar e tudo quanto é canto, na direita, na esquerda, no centro, em cima, embaixo, entendeu? E ele é um cara que tá quieto. Estão tentando rever a liquidação do banco. Há um movimento para rever a liquidação. Se isso acontece, é muito complicado. Porque se você reverter uma liquidação na canetada, é muito complicado. Entendeu? Então, isso é o escândalo da República. Aonde envolve a geopolítica? Na exploração de minerais raros. É uma briga do capital de minerais raros. Esse banco também estava investindo, já começando aí para o capital de minerais raros. A BlackRock, americana, investe na JBS. Entendeu? Que está ligado quem? A família Moreira Salles. Então, tudo está se tornando, tudo está se encaixando nessa história. Então, vamos acompanhar os próximos acontecimentos. Mas que tá um bafafá, tá. E esse cidadão, o Daniel Vorcar, para vir mais uma coisa que sai hoje, sabe? E que eu fiquei impressionado que você trouxe,
é isso aqui. Olha que coisa, cara. O empresário Daniel Boccaro, e isso saiu no Lauro Jardim. O controlador do Banco Master teria feito um investimento de cerca de 150 milhões de dólares em impostos de petróleo na Venezuela. Segundo a reportagem do Oeste, ele se tornou sócio em operações de exploração no país por meio de acordos firmados recentemente. Então, cara, é briga de cachorro grande, né? O que você acha dessa história toda? Eu só tenho duas opiniões. Vou ser bem breve nesse assunto aí, que isso, para mim, é a maior vergonha. É uma das maiores vergonhas que a República Brasileira, desde seu ápice, desde o seu momento, que veio... Não, que é vergonha novamente. Que é uma vergonha, não tem jeito. Com certeza. Assim como ao longo da história da República, ela só nos trouxe vergonha. Bom, vamos lá. Com calma. Isso só corrobora mais ainda que a República Brasileira, como modelo, não deu certo. Porque quem governa aqui? Oligarcas. Em torno dos seus próprios interesses. Só uma adendo que você está falando. Tanto de assuntos internos como financeiro. Só uma adendo que você está falando. Desculpe te interromper. Ninguém... Gente, você pode estar tendo militância aí de um lado, do outro. Ninguém governa o país se não tiver banqueiro junto. Tanto de um lado quanto de outro. A prova está aí. Tanto direita quanto esquerda. Lula foi procurar ele está junto de banqueiro, sabe? E o Bolsonaro também. Todo mundo, ninguém governa sem banqueiro. Tá? Banqueiro é fundamental para um presidente conseguir ter alguma coisa. Se não tiver banqueiro, ele não consegue. Banqueiro é quem financia a maior parte da campanha eleitoral nas televisões. E briga de banqueiro é briga de cachorro grande, mas na República. Vamos lá. 1 segundo de campanha eleitoral na Globo é papo aí de milhões. 1 segundo. Então, quem é que pode pagar? De empresário multibilionário a banqueiro. Bom, vamos voltar aí. E a outra questão é o que você trouxe, né, do petróleo. Seria essa a preocupação do Lula com relação à Venezuela? Porque saiu uma publicação também, eu li no Twitter, que o Trump ele vai instaurar investigação dentro da Venezuela. Essa eu não vi, não. Sobre o mercado de petróleo. É isso. Mas assim, Às vezes, parece que tudo vem fazendo uma ligaçãozinha. Tudo. Mas, Gato, deixando claro que o Daniel Boccaro, o grupo político que estava, não era ligado ao Lula. Pelo contrário, o Lula foi procurar a turma do Moreira Salles. Pelo que eu li do Cláudio Dantas, pelo menos é um cara que eu confio, eu acho que é muito bom. Só que as entranhas do Banco Master é tão grande que envolve, inclusive, até a própria República. Ou seja, saiu na Globo, eu acho que foi Malu Gaspar, excelente jornalista Malu Gaspar do Globo. Ela disse que o Planalto foi alertado que se ele faz uma delação, isso também respinga nele. E respinga na direita, respinga na esquerda, respinga no centro, sabe? E o silêncio desse cara deve estar valendo muito. Meu querido, a questão é o seguinte: para que você seja afetado por qualquer merda, seja isso aqui, basta você estar inserido no sistema republicano brasileiro. Basta só isso. Tendo a concordar que a nossa república realmente é coisa, mas ainda acho o melhor sistema. Opinião minha. Nós temos divergências nesse ponto. Bom, vamos acompanhar esse caso. Eu acho o seguinte... Fora 129 milhões, né? Tem também... teve esse caso do contrato, né, que foi denunciado pelo Globo, do contrato da esposa do ministro Alexandre, em 129 milhões de reais,
né? E também o Toffoli, né? Parece que o ministro Toffoli tinha uma ligação com o Banco Master. Decretou sigilo. Enfim, tem muita coisa em jogo. E tentou,